Você já se sentiu preso em seus próprios pensamentos, como se estivesse vivendo em uma prisão construída pela sua própria mente? Como se cada decisão, cada emoção, fosse fortemente influenciada por essa voz interna, que muitas vezes alimenta dúvidas, medos e até mesmo sabotagens sutis. É como se houvesse uma parte de nós sempre pronta para nos lembrar dos piores cenários, das falhas passadas e dos medos ocultos, dificultando ainda mais o caminho para a paz interior. Talvez você já tenha experimentado esse conflito silencioso e cotidiano, onde, por mais que tente, se sente amarrado a pensamentos que não te deixam avançar. E se eu te dissesse que é possível sair dessa prisão, que existe um caminho para controlar a mente e finalmente parar de ser refém dela? Este vídeo é um convite para explorar justamente essa jornada de autodomínio. Vamos ver como a filosofia estoica, aliada a algumas práticas simples e diretas, pode nos ajudar a alcançar a liberdade mental. O estoicismo, uma das escolas de pensamento mais antigas e profundas, já ajudou muitos a enfrentarem o caos da mente com serenidade e clareza. Pensadores como Marcos Aurelius e Epicteto, grandes mestres estoicos, encontraram maneiras de treinar suas mentes para não serem escravas dos próprios pensamentos. Esses homens, que enfrentaram guerras, perdas e crises profundas, descobriram que o verdadeiro poder vem de dentro, e que o controle da mente é a chave para uma vida mais tranquila e satisfatória. Imagine, por um instante, poder observar seus pensamentos sem se deixar levar por eles, sem ser arrastado pela corrente das emoções e ansiedades. Ser capaz de olhar para uma preocupação e escolher não ser dominado por ela. Controlar a mente é, antes de tudo, um ato de coragem e de paciência. E o estoicismo oferece uma estrutura poderosa para isso. Ao longo deste vídeo, você descobrirá que pode sim se libertar das correntes invisíveis que te prendem. Nossa mente tem um poder imenso, capaz de moldar como enxergamos a vida e como nos sentimos em relação a nós mesmos. Esse poder pode ser uma fonte de grande força e clareza, mas também pode se tornar um obstáculo que nos paralisa e limita. Dependendo de como a usamos, a mente pode ser tanto nossa maior aliada quanto nossa mais temível inimiga. Quando nos deixamos prender em um ciclo de pensamentos negativos, preocupações exageradas sobre o futuro e arrependimentos constantes sobre o passado, começamos a perder o domínio do único momento que realmente temos em nossas mãos, o presente. Em vez de servir como uma ferramenta poderosa para nos ajudar a navegar pela vida, a mente se transforma em um tirano, um ditador invisível que nos prende, frequentemente sem que percebamos a extensão desse aprisionamento. Epicteto, um dos grandes pensadores estoicos, resumiu isso de forma precisa. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Esse insight revela uma verdade profunda e libertadora. O sofrimento mental não está intrinsecamente ligado aos eventos em si, mas à forma como os interpretamos, a maneira como os deixamos impactar nossos pensamentos e emoções. Em outras palavras, nossa reação mental aos eventos é o que realmente molda nossa experiência. Muitos dos pensamentos que nos perturbam não têm base na realidade objetiva. Eles nascem das percepções e interpretações que construímos internamente, alimentados por medos, expectativas e suposições que, muitas vezes, não se sustentam. Reflita sobre quantas vezes você já foi levado pelo turbilhão de pensamentos, permitindo que eles o dominassem e acreditando que eram verdades absolutas. Quantas decisões você já tomou ou adiou porque se deixou levar pelo medo, pela autocrítica ou pela sensação de inadequação? É fácil acreditarmos que esses pensamentos são imutáveis, mas a verdade é que não precisamos ser reféns deles. O poder de alterar essa dinâmica está ao nosso alcance, e tudo começa com a forma como enxergamos a mente. A boa notícia é que, embora a mente possa se comportar como uma prisão, ela também contém a chave para a nossa liberdade. Ao entender que podemos escolher nossa relação com nossos pensamentos, damos o primeiro passo para libertar-nos dessa tirania interna. Podemos treinar a mente para que ela trabalhe a nosso favor e nos ajude a construir uma vida mais equilibrada e significativa. Para isso, precisamos cultivar uma nova maneira de enxergar a mente, uma forma mais consciente e compassiva de lidar com nossos pensamentos. É um processo de transformação, mas um que nos leva a compreender que, enquanto não controlarmos a nossa mente, seremos controlados por ela. Os estoicos defendiam uma verdade profunda e transformadora. A paz genuína vem da capacidade de controlar a própria mente, de maneira que os fatores externos não tenham o poder de nos desestabilizar. Para eles, a verdadeira liberdade não é determinada pelo que acontece conosco, mas sim pela forma como escolhemos reagir a essas experiências. Essa perspectiva nos ensina que o que realmente nos causa sofrimento não são os eventos externos em si, mas as interpretações e emoções que atribuímos a eles. Marcos Aurelius, o famoso imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: se você está angustiado por qualquer coisa externa,
a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Esse ensinamento é libertador porque nos devolve o poder de escolha. Independentemente das circunstâncias, temos o poder de definir como vamos reagir e que importância vamos dar a cada evento. Ao percebermos que podemos revogar as interpretações que nos causam angústia, começamos a entender que a chave para uma vida mais tranquila está em nossa própria disposição mental, não no controle dos eventos que acontecem ao nosso redor. A prática estoica de controlar a mente é, na essência, simples, mas ela requer dedicação e uma vontade constante de questionar nossos impulsos automáticos. O estoicismo ensina que, em vez de sermos levados pela maré de emoções intensas, devemos adotar uma postura de observação e discernimento. Por exemplo, quando um imprevisto nos causa frustração ou raiva, ao invés de reagir instantaneamente, os estoicos sugerem que façamos uma pausa, avaliando com clareza: será que esse evento realmente merece minha paz? Ou estou permitindo que minha mente atribua uma importância desnecessária a algo passageiro? Para os estoicos, o controle da mente também envolve a prática de separar aquilo que está ao nosso alcance daquilo que não está. Segundo eles, o que realmente podemos controlar são nossas atitudes, nossos pensamentos e as escolhas que fazemos a cada momento. O que está fora de nosso controle, como a opinião alheia, as ações de outras pessoas ou até mesmo a sorte, deve ser aceito com serenidade. Essa distinção, embora simples, é fundamental para o controle da mente. Quando focamos apenas no que podemos controlar, nossa energia se concentra no que realmente importa, e a angústia gerada pela tentativa de controlar o incontrolável se dissolve. A filosofia estoica nos oferece ferramentas práticas para desenvolver essa capacidade de controle. A repetição de exercícios mentais, como a reflexão diária e o exame das emoções, ajuda a construir uma mente mais resiliente. Ao final do dia, os estoicos recomendavam a prática de revisar mentalmente as situações que ocorreram e a forma como reagimos a elas. Com o tempo, isso fortalece nossa habilidade de responder com calma, em vez de reagir impulsivamente. Não é uma mudança que ocorre da noite para o dia, mas um exercício constante de autodisciplina e autocompaixão. Assim, o estoicismo nos lembra que controlar a mente é o primeiro passo para alcançar a liberdade. Ao não nos deixarmos ser reféns das circunstâncias e ao escolhermos responder de maneira sábia, ganhamos uma força interior que nos permite enfrentar a vida com mais serenidade e coragem. Um dos fundamentos para começar a controlar a mente é desenvolver a habilidade de observar os próprios pensamentos sem julgá-los. Essa prática de observação imparcial é crucial, pois permite que você crie uma distância entre quem você é e o que você pensa. Imagine sua mente como um vasto rio, e cada pensamento que surge é como uma folha que flutua sobre a correnteza. Você não precisa pegar essa folha, segurá-la, analisá-la ou deixar que ela defina como você se sente. Em vez disso, pode apenas observar enquanto ela passa, permitindo que continue seu curso. Sempre que um pensamento negativo surge, há um impulso natural de reagir, de acreditar no que ele nos diz. Mas a verdade é que os pensamentos não são fatos. Eles são produtos da nossa mente, influenciados por nossas emoções, experiências passadas e até pelo ambiente ao nosso redor. Quando se permite observar o pensamento sem julgá-lo, você começa a perceber que ele é apenas isso, um pensamento. Ele não tem poder sobre você a menos que você permita. Isso é o que chamamos de distanciamento cognitivo, a capacidade de ver o pensamento como algo separado de você. Ao praticar esse distanciamento, você deixa de ser refém do turbilhão mental que, muitas vezes, tira a paz e faz com que nos sintamos à mercê das nossas próprias emoções. Esse processo de observar sem julgar requer prática, especialmente porque nossa tendência inicial é acreditar em tudo que a mente nos apresenta. Mas quando você começa a cultivar a prática de observar seus pensamentos com curiosidade, sem pressa para reagir, começa a perceber como muitos dos pensamentos que surgem são passageiros e, frequentemente, ilusórios. Eles não refletem a realidade objetiva, mas sim uma percepção limitada e momentânea. É como um céu nublado, as nuvens parecem densas e permanentes, mas eventualmente se dissipam, revelando o céu claro que sempre esteve ali. A prática de observar sem julgar nos permite assumir o papel de um observador paciente e compassivo de nós mesmos. Quando um pensamento crítico ou autossabotador surgir, você pode reconhecê-lo e deixar que ele vá, ao invés de se apegar ou reagir automaticamente. Esse tipo de observação neutra fortalece a sua capacidade de manter-se presente e evita que você seja carregado por padrões de pensamento automáticos. É um caminho que leva à liberdade interna, pois, quanto mais praticamos esse distanciamento, mais somos capazes de responder à vida de forma consciente e menos condicionados pelos impulsos reativos da mente. Para os estoicos, o poder de viver no presente era um dos segredos para alcançar a paz interior.
Quando estamos totalmente envolvidos no momento presente, nossa mente perde a capacidade de nos arrastar para as sombras do passado ou para as incertezas do futuro, que são, muitas vezes, as raízes da ansiedade e da preocupação. Ao se concentrar no agora, você desativa esses gatilhos automáticos que a mente usa para criar distrações e, assim, experimenta uma espécie de serenidade, uma pausa dentro de si mesmo. Tente fazer um exercício simples. Ao se sentir ansioso ou sobrecarregado, volte a atenção para o momento presente. Escute os sons ao seu redor. Sinta a temperatura do ambiente e observe até mesmo a textura dos objetos que estão ao alcance das suas mãos. Sinta cada uma dessas pequenas sensações com total atenção, sem pressa. É incrível como, quando nos permitimos sentir e estar no presente, sem nos preocupar com o que aconteceu ou com o que pode vir a acontecer, a mente começa a se acalmar. Esse é o estado que os estoicos chamavam de ataraxia, uma paz mental inabalável, uma quietude que surge quando se cessa a busca constante por respostas e se abraça ao aqui e agora. Com o tempo e a prática, esse estado de presença se torna um refúgio contra os pensamentos inquietantes e os medos que a mente cria. Ao trazer o foco repetidamente ao presente, você cria uma resistência mental contra os impulsos de se perder em devaneios e suposições. É um treino para a mente que fortalece sua capacidade de viver de forma mais plena e autêntica. Não significa ignorar o passado ou não planejar o futuro, mas sim dar a esses momentos o peso que eles realmente têm, sem deixar que roubem o seu agora. A cada vez que você se compromete a focar no presente, está se dando uma chance de viver de verdade. Afinal, a vida real está acontecendo agora, e só no agora você tem controle sobre as suas ações e respostas. Uma das ferramentas mais poderosas que os estoicos nos oferecem para lidar com a mente é a técnica de reenquadramento dos pensamentos negativos. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com pensamentos que nos causam angústia. Esses pensamentos podem surgir como tempestades, carregados de medo, preocupação e incerteza, tornando-se gigantes diante de nossos olhos. Porém, a verdadeira habilidade está em como reagimos a esses pensamentos. Os estoicos sugerem que, ao invés de sucumbir à sua força, podemos questioná-los de maneira lógica e objetiva, transformando a maneira como os vemos. Sempre que um pensamento negativo surgir, pergunte-se: isso realmente é verdade? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Essa simples mudança de perspectiva já começa a desacelerar a mente e a fazer com que os medos que antes pareciam gigantes se tornem mais gerenciáveis. Muitas vezes, o que nos aflige não é a realidade em si, mas a maneira como interpretamos essa realidade. Ao questionar nossos próprios pensamentos, descobrimos que muitas vezes estamos exagerando as situações, criando um cenário que, de fato, nunca aconteceu. Essa abordagem é uma das mais eficazes maneiras de lidar com a ansiedade e a angústia, pois permite que você veja a situação sob uma ótica mais realista, sem as lentes da hiperpreocupação. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, resumiu esse conceito de forma brilhante ao dizer: apressamo-nos a sofrer antes da necessidade, sofrendo mais na imaginação do que na realidade. Isso nos lembra de que, muitas vezes, somos nós mesmos que criamos o sofrimento ao anteciparmos um problema que ainda não aconteceu. Ao enfrentar a realidade com clareza e questionamento, você verá que as situações que pareciam catastróficas podem ser menores do que pensávamos. O reenquadramento é, portanto, uma forma de trazer a mente de volta ao controle, permitindo que você escolha a forma como irá reagir aos desafios da vida. Reenquadrar um pensamento negativo é um convite para abraçar a racionalidade e a tranquilidade no lugar do pânico e da pressa. Isso não significa ignorar os desafios ou fingir que os problemas não existem, mas sim adotar uma postura mais equilibrada e racional diante deles. Ao fazer isso repetidamente, você treina a mente a se distanciar das tempestades internas, criando um espaço onde você pode responder aos desafios de maneira mais calma e eficaz. E, ao final, você começa a perceber que, muitas vezes, o sofrimento real está muito mais na nossa mente do que nas situações externas. Uma das práticas mais simples, mas poderosas, que você pode adotar para treinar sua mente e resgatar o controle sobre seus pensamentos é o exercício diário de gratidão e reflexão. Esse exercício consiste em, ao final de cada dia, escrever 3 coisas pelas quais você é grato. Pode parecer um gesto pequeno, mas seu impacto é profundo e transformador. A ideia é que, ao focarmos nossa atenção nas coisas positivas da vida, somos capazes de redirecionar a nossa mente, que muitas vezes tende a se concentrar apenas nas dificuldades ou nas falhas, para aquilo que já temos e que é digno de apreço. Todos nós passamos por momentos de frustração, estresse e desafios, mas a verdade é que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre algo que merece ser valorizado. Ao se dedicar a esse exercício simples de listar as coisas boas do seu dia, você começa a fortalecer sua mente,
tornando-a mais resiliente e menos suscetível aos altos e baixos emocionais. Essa prática tem o poder de mudar a forma como você enxerga o mundo, substituindo a mentalidade de escassez por uma mentalidade de abundância. Você passa a perceber, cada vez mais, que as dificuldades, embora presentes, são apenas uma parte da jornada e não a totalidade dela. Como dizia Marcos Aurelius, quando você acordar com dificuldade, lembre-se de que você foi feito para ser útil, não para agradar a si mesmo. E, portanto, a gratidão é uma forma de cumprir com esse propósito. Esse exercício de gratidão vai além de um simples hábito diário. Ele é uma forma de reacender sua capacidade de enxergar o positivo, mesmo em meio à adversidade. E quando você começa a praticar a gratidão de forma consistente, sua mente passa a ser treinada para identificar o bem, a beleza e a paz, independentemente das circunstâncias externas. Isso não significa ignorar os desafios ou fingir que tudo está bem, mas sim tomar a decisão de focar naquilo que realmente importa. Os estoicos acreditavam que a qualidade da nossa vida não depende das circunstâncias externas, mas da forma como escolhemos reagir a elas. E uma das reações mais poderosas que podemos ter é a gratidão. Ao escrever 3 coisas pelas quais você é grato ao final de cada dia, você começa a criar um ciclo positivo em sua mente, onde, mesmo quando a vida parecer difícil, você será capaz de encontrar luz nas sombras. Esse exercício se torna um pilar de fortalecimento mental, pois, ao cultivar a gratidão, você começa a se libertar da escravidão dos pensamentos negativos e a construir uma mentalidade mais forte, resiliente e equilibrada. Com o tempo, você perceberá que sua mente se torna mais tranquila, mais capaz de enfrentar os desafios com serenidade e mais apta a abraçar o presente, sem se perder em preocupações com o futuro ou arrependimentos com o passado.